Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Estamos aqui para mais uma aula de informática e o assunto que eu trago para a aula de hoje é conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Quando a gente fala de conceito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, o que a gente tem que entender? Primeiro, o que é um arquivo? É onde eu guardo minhas informações, onde eu guardo meus dados. O que é uma pasta? É uma estrutura para organizar esses arquivos guardados num disco, no HD, no pendrive. E o que são esses programas que ele fala? O programa vai ser o explorador de arquivos do Windows e outros que podem manipular arquivos e pastas. Quando ele fala em conceito de organização, ele quer falar da estrutura de armazenamento desses arquivos, que é uma estrutura em árvore. Quando a gente fala de gerenciamento, é o copiar, recortar, colar, mover, excluir permanentemente, renomear. Como a gente faz isso? Lembrando que antes de fazer qualquer gerenciamento, tem que selecionar. Então a gente também vai aprender essa parte de selecionar arquivos e pastas. Arquivo. Vamos começar falando de arquivo. Arquivo, em português de Portugal, se chama ficheiro. Então, já vi algumas provas, algumas bancas, utilizando o termo arquivo, o termo ficheiro, é a mesma coisa. Um arquivo é um recurso de armazenamento de informação que está disponível a um programa de computador e é normalmente baseado em algum tipo de armazenamento durável. Um arquivo é durável no sentido que permanece disponível aos programas, para utilização após o programa em execução ter sido finalizado. Vamos lá, vamos entender melhor o que eu quis dizer aí. Tudo que você salva no seu computador, no seu HD, no seu pendrive, no seu cartão de memória, em qualquer memória secundária, porque salvar alguma coisa é numa memória secundária, memória não volátil, aquela que armazena de maneira permanente, ele chama aí, e eu coloquei o texto de durável, durável ou permanente, porque eu posso manter ali para o resto da vida ou até eu excluir. É tudo que a gente cria e vai salvar é um arquivo. Se eu estou editando um texto, vou salvar, vou criar um arquivo. Se estou criando uma planilha, é um arquivo quando eu salvo. Quando eu estou editando uma apresentação de slides, quando eu salvo, é um arquivo. Uma música, um vídeo, uma foto, uma imagem, tudo isso vai se tornar um arquivo. Lembrando que o arquivo guardado em disco é um dado. E quando a gente abre esse arquivo, ele vai virar uma informação. Qual a diferença entre dados e informação? Na hora da prova, a gente vai ter que saber a diferença para determinadas disciplinas. Aqui, para a gente chamar arquivo de dados e informação, vai ser a mesma coisa. Porém, o arquivo salvo guardado em disco é um dado. Quando a gente abre ao processamento desse arquivo, ela vira uma informação. Dado é tudo que eu posso observar, colecionar, guardar. Informação é algo útil para o usuário, é o dado processado, transformando isso numa informação útil. Uma música, quando ele está guardado no seu pendrive, é um dado. Quando você abre e está tocando num play e você está ouvindo essa música, ele já vira uma informação. Os arquivos existem de diferentes tipos, como imagens, músicas, vídeos, textos, planilhas, apresentações, banco de dados, programa. Programa também é arquivo. Os arquivos geralmente são representados por um nome. Então, a gente pode observar aqui, ó, o nome desse arquivo é arquivos e pasta, o nome dele, e uma extensão. A extensão é separada do nome por um ponto. Aqui no meio, ó, vocês podem observar que tem um ponto e sua extensão. A extensão serve para identificar em que programa aquele tipo de arquivo vai abrir. A extensão pode ser chamada de tipo de arquivo. E ele vai identificar em que programa padrão configurado no seu sistema operacional ele vai abrir aquele arquivo. Nesse caso aqui, dessa imagem, a extensão do arquivo é o PPTX. PPTX é a extensão padrão de abertura no PowerPoint.
nada me impede de configurar meu sistema operacional, trocando meu programa padrão, como clicando lá no menu iniciar, configurações, aplicativos, programas padrões e alterar o programa padrão que abre o PPTX para, por exemplo, o Impress. O Impress é um outro apresentador de slides equivalente ao PowerPoint, só que o Impress é da LibreOffice, totalmente gratuito, freeware, que também abre e edita arquivos do PPTX. Tudo bem? Vamos lá, eu vou só comentar. Janice, tem aí nas imagens, clica na imagem da minha tela que está compartilhada, tá? Você deve estar usando outra aí. Clica na minha imagem de tela. Entendeu? Então, um arquivo simplesmente é onde eu vou guardar meus dados, minha informação. E ele pode ser identificado pelo seu tipo através da sua extensão. As extensões do arquivos não são obrigatórias, porém, serve para identificar em que programa ele vai abrir, em que programa padrão irá abrir. Aqui eu coloquei, por exemplo, um arquivo sem extensão. Reparem que o ícone é o desenho, está em branco. Como eu vou saber em que programa esse arquivo vai abrir? Sem a extensão, fica praticamente impossível você saber em que programa ele foi criado e editado. Por isso que, por padrão, quando você está abrindo um editor de textos, planilhas, apresentações ou qualquer um, na hora de salvar como, você escolhe a extensão que você vai utilizar. E essa extensão vai identificar em que programa ele vai abrir. Eu posso alterar uma extensão? Posso. Porém, se eu tentar alterar uma extensão, ele vai me dar essa mensagem daqui. Se a extensão de um nome do arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que deseja alterá-la? Por que essa extensão? Imagine um docx, que é um documento que, por padrão, vai abrir no Word. E eu, de repente, eu troco a extensão dele e coloco o AVI, que é uma extensão de um vídeo. Quando eu tentar abrir um arquivo que eu troquei a extensão de uma para outra, ele vai entender que o AVI é para abrir no Windows Media Player, para abrir num tocador de vídeo, um player de vídeo. E não vai conseguir abrir, porque o player de vídeo não trabalha com a codificação do Word, que é um editor de texto. Então, por isso, é importante saber que se eu trocar a extensão, ele pode se tornar inutilizável. Isso já foi várias vezes questões de prova. Posso trocar a extensão? Posso. E aí? Se eu não souber a extensão a qual aquele arquivo pertence, ele pode se tornar inútil. Uma outra situação é quando você tenta abrir um arquivo sem extensão. Quando você tenta abrir um arquivo sem extensão, ele vai perguntar para você como você deseja abrir este arquivo, ou se a extensão não tiver associada a nenhum programa, como você deseja abrir esse arquivo. Ele vai perguntar por você porque ele não tem associado a extensão com o arquivo, ou, como eu falei, como ele não tem extensão, ele não sabe qual é o programa padrão para abertura daquele tipo de arquivo. Ele já vai te dar uma lista de alguns programas que já estão instalados no seu sistema operacional, como, por exemplo, o Windows já vem com bloco de notas, Internet Explorer, o Paint, o Windows Media Player, o WordPad, e ali, por um acaso, tem ainda o Windows Media Player Classic e o Word, que foram programas que eu instalei depois. Caso não seja nenhum desses arquivos, eu posso estar clicando aqui em procurar outro aplicativo nesse computador e informar qual aplicativo eu desejo abrir para abrir esse arquivo. Extensões de arquivo. Existem várias extensões de arquivo. Para a prova, a gente tem que decorar todas as extensões. Essa aqui eu chamo de extensões de arquivos perigosos, porque esses arquivos podem ser um tipo de malware. Malware é um programa malicioso. Malware
vem da junção de duas palavras. Malicious, software. Software são programas. Malicious, maliciosos. Programas maliciosos. Todos esses tipos de arquivo podem conter vírus, worm, trojan, cavalo de Troia, backdoor e outros programas maliciosos. Sempre vai ser um programa malicioso? Não, não falei que vai ser sempre. Sempre não combina com prova. Eu falei que eles podem ser programas que contêm programas maliciosos. Podem ser programas maliciosos. Exemplo. O .exe é um arquivo de execução. É um programa propriamente dito. Toda vez que você vê um arquivo com a extensão .exe, ele é um programa executável. O .com é um programa do sistema operacional Windows. Atualmente, ele funcionava no DOS, mas hoje ele também é um programa do Windows. O .pif é um atalho para a abertura de um programa. O .bat é um arquivo de lote. Ele pode conter comandos do sistema operacional para serem executados em sequência. O .scr é arquivos para proteção de tela. Porém, esse arquivo SCR muitas das vezes contém programas maliciosos dentro dele, contém scripts. VBS, Visual Basic Script, ou script para Visual Basic. Essa extensão é outra que pode conter script. Script é uma linguagem de programação, no caso aqui na linguagem Visual Basic, que pode ter comandos a serem executados. E esses comandos, se forem maliciosos, ele pode ser considerado um malware. Web Service, WS. O WS também pode conter script. E TIFF. TIFF. Muito bem. São alvos para arquivos de imagem. Imagem, vocês já viram aquelas quando tem às vezes um mapa e você clica em determinada área daquele mapa e ele te leva para um site diferente? Quando tem uma imagem e você clica em determinada parte da imagem e te leva para um site diferente? E a gente faz esse tipo de rastreamento, esses alvos, com imagens do tipo TIFF, ou alvo para arquivos de imagem utilizando a extensão .tiff. Arquivos de texto. Arquivos de texto. A gente vai ver depois em cada programa, no Word, quando a gente for falar dele, no Excel, no PowerPoint, as extensões desses programas. Aqui a gente vai ver de maneira genérica, tá? Em cada programa a gente vai ver específico. O Word, por padrão, atualmente, ele salva com a extensão DocX. Mas antes de 2007, a extensão era .doc por padrão. Então a gente fala que o .doc ou .docx é padrão do Word. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 e saiu recentemente 2021. Outra extensão que pode cair em prova é modelos do Word, o DOT. E esse DOT atualmente ganha um X no final. DOTX são modelos atuais de documentos para o Word. O ODT, Open Document Text, é um documento aberto de texto. Por padrão, ele vai abrir no LibreOffice Writer. Para quem não conhece, o Writer, ele é um editor de texto igual praticamente ao Microsoft Word. Todas as funcionalidades que eu tenho no Word, eu tenho no Writer. Todas, sem exceção. Me permitindo colocar negrito, itálico, sublinhado. Então, todas as ferramentas que eu tenho um, tenho no outro. O arquivo do Word abre no Writer, assim como do Writer abre no Word. Arquivos feitos no Writer podem ser salvos na extensão DocX do Word, assim como arquivos feitos no Word podem ser salvos no formato ODT, que é do Writer. Então, é totalmente compatível o Word com o Writer. Modelos de documento do Writer, ele vai utilizar a extensão OTT. Repare que o T, tanto no .x
quanto aqui no OTT, vem da palavra template. Template, modelo. Rich Text Format, ou formato de texto Rich. Esse tipo de extensão é uma extensão que a gente utiliza por padrão no WordPad. Lembrando que o WordPad é um acessório que vem junto com o sistema operacional Windows. Ele é um editor de texto não tão simples como o próximo que a gente vai ver, bloco de notas. Ele é mais simples um pouco do que o Word. Ele tem negrito, tem itálico, tem como alinhar à esquerda, direita, centralizado, tem várias formatações. Porém, não tem todas as ferramentas do Word. Por padrão, o WordPad salva com RTF. Porém, ele abre, edita e salva também DocX, também ODT e também o TXT. Porém, o TXT é um documento de texto sem formatação. Muitas das vezes, e normalmente, ele abre por padrão no bloco de notas. O bloco de notas é um acessório que vem junto com o sistema operacional Windows, assim como o WordPad. O bloco de notas, ele edita texto, porém não utiliza negrito, itálico, sublinhado, ele não alinha à esquerda, direita, centralizado, ele não formata. A gente já viu o bloco de notas lá no sistema operacional Windows. HTML ou HTML é a linguagem de marcação de hipertexto. Cuidado para não confundir com o protocolo HTTP. A HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, não é extensão de arquivo. HTML é a linguagem de marcação de hipertexto. É a linguagem utilizada para criar páginas de web. É um documento que pode ser editado, criado em qualquer editor de texto, como, por exemplo, o Word, o Writer, o WordPad. O próprio bloco de notas permite criar páginas de web. O XPS, assim como o PDF, eles são criados como formato de documento portátil. PDF, traduzido, é Portable Document Format, ou formato de documento portátil. Esse arquivo PDF, ele pode ser criado dentro do Word, dentro do Writer, desde que eu salve como ou exporte para o PDF. O PDF, ele dificulta, não proíbe, a edição. Dificulta, não é proibido, eu consigo editar. Ele vai abrir em qualquer sistema operacional, em qualquer computador, desde os mais novos aos mais antigos, bastando que eu tenha um programa que saiba ler esse tipo de arquivo PDF. O exemplo é o Acrobat Reader. O Acrobat Reader é um programa da Adobe. A Adobe foi quem criou esse formato PDF. Porém, esse formato PDF, atualmente, ele abre em qualquer navegador, sem necessidade de instalação de um novo plugin, uma extensão. Então, o PDF abre no Edge, no Google Chrome, no Firefox, no Opera, no Safari e muitos outros navegadores atuais. O XPS é um formato criado pela Microsoft para tentar substituir o PDF. Também é um documento portátil que mantém todos os dados e informação, não pede formatação, abre em qualquer sistema operacional, bastando ter um leitor de XPS. Porém, não foi aceito. Quase ninguém utiliza esse formato. Nem a própria Microsoft, que criou, utiliza o XPS. Ele prefere utilizar, a própria Microsoft, o PDF. Planilhas eletrônicas. Quando a gente fala de planilhas eletrônicas, a gente está falando do Excel ou do Calc. Atualmente, o Excel salva com XLSX, antigamente ele salvava com XLS. Já o Calc, ele salva atualmente com Open Document Sheet. Sheet, planilha. Não é de xingar não, tá? ODS. Sem noção. Sem noção porque ele faz cálculo aritmético. Cuidado que aqui era
texto. ODT, tá vendo? Writer tem um T aqui no meio, ó. O do texto. Aqui é o S, tá vendo? Sem uma letra possível dentro do nome do programa, ODS. Então, esses são os formatos que normalmente a gente utiliza para trabalhar com planilhas eletrônicas. A apresentação de slide, normalmente a gente utiliza o PowerPoint ou o Impress. Padrão PowerPoint atualmente é o PPTX, antigamente o PPT, e atualmente o Impress usa Open Document Present, ou o do PowerPoint. Reparem que aqui no meio tem a letra P, ó, P. ODP, P. Então, no Writer tem o T, ODT. No Impress tem o P, ODP. E no Calc, que não tem, é o ODS. Não tem, é sem a letra ODS. Tudo bem? Dica para decorar, tá? Outra extensão que a gente vai trabalhar são extensões de áudio. Todas essas extensões de áudio, de som, podem cair no seu concurso. O que mais cai em concurso, sem dúvida nenhuma, é o MP3 ou da Microsoft, o Windows Media Audio, o WMA. Porém, é muito conhecido por vocês o Wave também. Atualmente se usa muito o ACC. Antigamente, para instrumentos musicais, karaokê, a gente usava o MIDI. Outras extensões de áudio podem cair, tá? Essas são as principais que normalmente estão em concurso público. Extensões de vídeos, filmes. Dentro de um DVD, você vai encontrar arquivos de extensão .vob. Mas, por padrão, você encontra mais vídeos do tipo AVI, Windows Media Video, MP4, RMVB, MKV, MPEG, MPG. E ainda pode encontrar outros como 3GP, OGG, Movie. E tem extensões que vão ser de extração do YouTube, por exemplo, o FLV, e também de arquivos Flash Player, que é o SWF. Professor, qual extensão que normalmente cai? Todas. Por isso que eu estou falando. Extensões de imagem, extensões de foto. Então, a gente também tem que saber as que a gente trabalha com imagem. Hoje, atualmente, a gente usa mais o PNG. O PNG é um arquivo freeware gratuito para salvar imagens com alta qualidade. Antigamente, a gente usava mais o JPG, também chamado de JPEG. O Paint, atualmente, o Paint, ou conhecido também como Paintbrush, ele atualmente salva no formato PNG, por padrão. Mas até o Windows 7 era BMP. BMP vem da palavra bitmap ou bitmap, que significa mapa de bits. Ele vai criar uma imagem rastreada, cheia de quadradinho. E esses quadradinhos, esse rastreamento, vai formar a imagem conforme a cor que você vai pintando. Muito cobrado em prova, o GIF ou GIF, que são imagens em movimento. Vocês já devem ter visto uma imagem que fica girando, piscando. Vocês já devem ter visto aqueles sticks que você tem no WhatsApp. São GIFs, imagens em movimento. TIFF, já falamos dele, era aquele arquivo lá do TIFF. Isso mesmo, alvo para imagem. É isso aí. O SVG, que é o formato vetorial, e o RAW. Poucos conhecem, só câmeras normalmente profissionais vão trabalhar com esse formato, que é a imagem totalmente crua, sem efeito nenhum, sem distorção. Do jeito que está a lente capturando, ele vai armazenar. O seu celular, a sua câmera fotográfica, a sua filmadora, que não seja profissional, normalmente não vai salvar nesse formato, porque ele já utiliza um processamento de imagem. Arquivos compactados.
O que mais cai em prova, sem dúvida, é o zip. Eu coloquei um programa aqui chamado WinZip, que antigamente a gente tinha que baixar e instalar. Porém, desde o Windows 7, passou a ser padrão esse arquivo aqui, quando eu estou criando uma pasta compactada. Se eu selecionar os arquivos, clicar com o botão direito e enviar para pasta compactada, ele vai estar criando e salvando na extensão .zip. Se eu mandar abrir, mesmo que eu não tenha programa específico, .zip, ele vai abrir no explorador de arquivos do Windows. Então, o Windows hoje ele tanto cria quanto abre para que eu possa extrair os arquivos o .zip. Outro formato conhecido é o RAR, que normalmente ele abre no WinRAR. Esse aqui é pouco conhecido, mas vem caindo ultimamente muito em prova. O 7-zip ou 7-zip é um formato utilizado para compactação de arquivo, tanto no Windows quanto no Linux, que consegue aumentar a qualidade da compactação. Presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente fala compactar arquivos, é juntar, unir, colocar dentro de um arquivo um ou mais arquivos e ou pastas. Então, eu posso estar juntando 3, 4, 10, 50, 100 arquivos e ou pastas, diretório, dentro de um único arquivo. Estou compactando. E com isso eu tento diminuir o tamanho do arquivo. Se a prova afirmar sempre vai diminuir o arquivo, o que você tem que responder? Errado. Não é sempre. Ele vai tentar diminuir o arquivo. Pode diminuir o arquivo. Normalmente diminui, mas não é sempre. Pode acontecer ao contrário. Inclusive, pode aumentar o tamanho do arquivo quando ele compactar. Para Linux, a gente usa mais as extensões .tar, .tgz, .gz. O .cab é um arquivo compactado do próprio sistema operacional Windows. Quando você instala, ele instala de arquivos .cab e vai ter um monte desse dentro das pastas de diretório do próprio Windows. E muito antigamente a gente tinha o .arg. Pastas também conhecida como diretório. Pasta ou diretório é a mesma coisa. É uma estrutura utilizada para guardar de forma organizada os arquivos no seu computador. Aqui está o ícone representando uma pasta que contém arquivos e aqui está o ícone de uma pasta que a princípio está vazia. As pastas servem para organizar os arquivos nos discos e outras mídias, como zip disk, CDs, DVDs, cartões de memória, pendrive, HD, SSD, entre todos os discos secundários, memórias secundárias que podem armazenar arquivos e ou diretório. Toda essa estrutura de arquivo e diretório pode ser visto como uma árvore ou chamada também de árvore de diretório. O diretório principal, que não tem nome, sim uma letra, é representado pela unidade de disco. O diretório que a gente chama de raiz ou diretório root é esse diretório principal. Normalmente o HD, seu disco rígido, vai ser o C, . A próxima unidade de disco pode ser um pendrive, um cartão de memória ou uma própria outra partição do mesmo disco, vai ganhar a letra D, E, F e assim por diante. Professor, não porque não há nem B, . O A e o B ele foi armazenado, foi guardado para utilizar em unidade de discos flexíveis, disquete. Então, um disquete, tanto aquele de 8 polegadas, de 5 por 1/4, de 3,5 polegadas, normalmente vão utilizar as letras A e B . Por isso que o HD, que é uma memória disco rígido, de armazenamento permanente, começa no C e as outras unidades de discos vêm posterior. O C , logo em seguida, vai ter um contrabarra. A contrabarra ele serve para separar os diretórios até chegar no arquivo.
Aqui a gente consegue visualizar no lado direito uma estrutura de diretórios. Então, mais em cima deve estar aqui o C dois pontos, contra barra, meu diretório raiz. Dentro dele, em primeiro nível, a gente tem essas pastas aqui. Eu vou tentar fazer uma linha reta. Se não sair muito reto, entenda que era para ser uma linha reta. Pronto, finge que for uma linha reta. Esses são os diretórios de primeiro nível. Não sei se vocês conseguem ver que uns estão com uma setinha apontada para lá e outros estão com uma setinha apontada para baixo. Um apontado para a direita, um para baixo. Sinal de maior ou um V. Quem está com o sinal de maior, setinha apontado para a direita, o que significa isso? Deixa eu sair da frente aqui da minha gravação para que possa melhorar a visualização. Esse Vzinho aí, esse ícone daqui, significa que é um diretório e ele tem subdiretórios. Porém, não estão sendo exibidos. Esses subdiretórios estão recolhidos, estão ocultos dentro do diretório principal. O V apontado para baixo significa que o diretório tem subdiretório e ele está visível. Então aqui, ó, no diretório Intel, na pasta diretório Intel, tem um V para baixo. E pode ver que logo em seguida aqui, ó, uma pasta mais um pouquinho para o lado, ó, diferente dessa que estava no primeiro nível. Então tudo que tiver aqui, ó, é segundo nível, ó. Tentar desenhar reto, tá? Desculpa. Reparem que dentro da pasta Intel eu vou ter essa pasta chamada Stream Graphic. Dentro da pasta Stream Graphic eu vou ter a pasta CUI. Dentro da pasta CUI eu vou ter a pasta Research. Reparem que ele vai inclinando. Na mesma direção desse Extreme Graphic está o GP e o Log. Então essa pasta aqui, GP e Log, estão dentro da pasta Intel ainda. Tirando toda a marcação. Então, de novo, ó, essa aqui não tá nada dentro dela. Essa daqui a gente tem a pasta Research dentro desse diretório. Essa daqui vai conter o quê? Essa pasta CUI. Então, isso aqui vai estar dentro da pasta Extreme Graphic. Essa pastas daqui, junto com essa Extreme Graphic, estão dentro, todas essas aqui, estão dentro da pasta Intel. Vamos ver aqui embaixo, ó, a pasta usuário. Dentro dela eu tenho administrador, default, Leonardo e público. Isso aqui está tudo dentro da pasta diretório usuário. E aquelas que a gente não tem o Vzinho, por exemplo, na frente, significa que ela não tem subdiretório, não tem diretório dentro dela, tá? Então, se tiver o V tem subdiretório e está sendo mostrado. Se tiver o sinal de maior, tem subdiretório, porém não está sendo mostrado. Desculpa. Porém não está sendo mostrado. Tudo bem? O caminho. A gente precisa conhecer o caminho, também chamado de path name, que a gente vai ter quando a gente está percorrendo uma lista de diretórios. Quando a gente está percorrendo, entrando, a gente vai ter esses caminhos. E precisa você conhecer o caminho. Aqui, por exemplo, eu coloquei o C dois pontos, que é o HD. Dentro dele a gente tem uma pasta chamada User, que é a pasta do usuário. Dentro dele, ó, tá separado por contrabarra, eu tenho a pasta Leonardo Vasconcelos. Dentro dessa pasta eu tenho a minha pasta desktop, também conhecida como área de trabalho. Dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada Estude Direito.
Então, ó, o Estúdio Direito está dentro do desktop está dentro do Leonardo Vasconcelos está dentro de user, e user, que é o usuário, está dentro do C2 Você precisa saber o caminho para você chegar até a última pasta. E se tivesse ainda, poderia ter aqui ainda um contrabarra e o nome do arquivo. Por exemplo, leo.ppt, PPTX, PowerPoint atual. Como eu sei que é arquivo? Só porque ele tem extensão, porque pasta não tem extensão. Só porque tem extensão, por isso que eu sei que isso aqui é um arquivo. Tudo bem? Atalho para arquivo, atalho para pasta, atalho para diretório, atalho para qualquer lugar. O atalho é um encurtamento de caminho para poder abrir e-mail, site, pastas, também chamado de diretório, arquivos, programas, caminho na rede, pasta compartilhada na rede. O atalho, você vai observar na hora da prova que ele vai ter uma setinha no canto esquerdo inferior. Toda vez que tiver essa setinha no canto esquerdo inferior, é um atalho, um encurtamento de caminho para abrir uma pasta, um diretório, um arquivo. Última parte aqui para a gente terminar esse primeiro bloco de aula, muito importante, muito cobrado em concurso. Nomes de pastas, nome de arquivos, eles podem ter, isso aqui aumentou no Windows 10, eu esqueci de corrigir, podem ter 260 caracteres no seu caminho completo. Nome de pastas de arquivos podem ter, no máximo, 260 caracteres no seu caminho completo. O que é isso? Lembra que a gente viu C2 contra barra, user contra barra, Leonardo Vasconcelos contra barra, desktop contra barra, treine direito? Isso é o caminho até chegar ao nome do arquivo. Esse caminho completo pode ter no máximo 260 caracteres. O nome do arquivo, por padrão, tem nome ponto extensão. Quando você está criando dentro de um editor de texto, editor de planilhas, ele, por padrão, quando você está num editor, sugere um nome, mas você pode dar qualquer nome, com exceção desses 9 caracteres aqui. Barra, pipe, contra barra, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspas, sinal de menor, sinal de maior. Desenha aí no seu caderno, desenha na sua folhinha, desenha na sua prova um bonequinho. Como eu desenho? Aspas, ficou ruim, deixa eu desenhar de novo. Aspas, 2 pontos, asterisco, pipe, sinal de maior, sinal de menor, contra barra, barra, ponto de interrogação. Esses 9 caracteres são caracteres restritos do sistema operacional. Não podem ser utilizados nem no nome de arquivo, nem no nome de diretório. Esses 9 caracteres são caracteres inválidos, que não podem ser utilizados, restritos do sistema operacional. Você não pode utilizar ele para dar nomes, nem para diretórios, pastas, nem para arquivo. Tudo bem? Bonequinho, não pode. Pessoal, eu vou parar por aqui esse bloco para não ficar muito grande nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente continua num próximo bloco, tá? Um beijo, um abraço e até logo!